E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vou dar continuidade à história que eu estava contando para vocês a respeito do livro do Ulysses Campbell sobre Susanna von Richthofen, né? Então, no último vídeo eu estava falando a respeito, né, sobre esse processo deles confessarem e, consequentemente, o direcionamento de cada um sobre o presídio que cada um iria morar, praticamente, né? Todos os três eles foram condenados a pelo menos 30 anos, né? Estava dentro da casa dos 30 anos. Não sei, não lembro, na verdade, o número exato, mas para os três, o crime foi direcionado para que eles cumprissem uma pena de pelo menos 30 anos. Era 30 e alguma coisa, porque cada um teve um quantitativo diferenciado de número de anos, certo? E a princípio Susanna era a que tinha mais. Por quê? Não foi ela que sujou as mãos, mas foi ela que foi a cabeça, ela que a orquestrou e ela que estava ali mais situada e mais presente na situação, porque foi ela que abriu a porta, foi ela que orquestrou e praticamente manipulou, né? Foi dito isso através dos psicólogos, que foi ela que manipulou ambos os dois ali a desenvolverem o assassinato, né? Levando em consideração que ambos os dois não queriam fazer isso, inclusive o próprio Daniel, mas ela soltou uma mentira para poder fazer com que convencesse Daniel a fazer o que ela queria, que no caso era o crime, né? E o que foi que ela falou? Ela falou que o pai dela abusava dela todas as noites. Então, foi esse o fator determinante que houve um agravante para, sequencialmente, ela conseguir convencer, né, Daniel Cravinhos e, consequentemente, Daniel Cravinhos convencer o seu irmão. Susanna, ela foi direcionada para esse presídio, né, como eu estava falando para vocês anteriormente, ela foi direcionada para um presídio onde não era muito convidativo pessoas que eram originadas de crimes que estavam associados a membros familiares, né, filhos, assassinatos com membros familiares e etc, né? Então, diante dessa circunstância, ela foi muito azucrinada por alguns tipos de gangues que tinham já estabelecidas nesses presídios. Existiam pelo menos 2 tipos de gangues, né? Gangues rivais, inclusive. E uma das condenadas, né? Uma das detentas, na verdade, abordou Suzane e comentou, né, que Suzane precisava pagar uma taxa de sobrevivência para ficar ali naquele ambiente, que seria uma taxa respectiva a ela conseguir sobreviver, né? Suzane, inclusive, ela ficava meio assustada com isso, mas ela não demonstrava, não, nenhum tipo de medo, não. Na verdade, muito pelo contrário, ela se posicionava, confrontava. Quando de fato ela teve contato, né, com as outras detentas, já tinha se passado alguns dias que ela estava aprisionada, né? Geralmente é descrito no livro que geralmente uma detenta, quando é colocada dentro de um presídio, prioritariamente ela não é alojada diretamente, a ter contato diretamente com outras detentas. Ela primeiro fica ali durante um tempo, sozinha, numa cela, e nessa cela é como se fosse um período de adaptação, né? E nesse período de adaptação, Suzane pediu para ter acesso ao laudo, que descrevia sobre o laudo criminológico da situação, né? Nesse laudo criminológico tinha todas as informações contidas a respeito de todo o processamento do crime, daquilo que tinha sido achado, daquilo que poderia, enfim, ela, como tinha muito tempo livre, né, levando em consideração que ela estava sozinha, ela ficava num tempo de muita ociosidade, escutando o barulho do vento bater na árvore, etc. Ela solicitou, inclusive, para o seu advogado
para que o advogado encaminhasse toda a documentação e ela conseguisse suprir com aquele tempo de ociosidade, lendo tudo aquilo que estava relacionado a ela. Levando em consideração que ela já cursava direito e ela até se achava já uma advogada, porque ela dava pitacos para os seus advogados a respeito de como os próprios advogados poderiam conduzir o seu caso. Ela dava muitos pitacos. Então, levando em consideração esse contexto, né, que ela já fazia direito e ela tinha um certo entendimento a respeito do que poderia ser feito para ela, então ela solicitou essa documentação e o advogado até disse que poderia encaminhar a documentação para ela, entretanto, iria excluir as fotografias que foram feitas dos pais pós-crime e, consequentemente, existiam vários tipos de fotografias. Fotografias que estavam associadas diretamente ao crime, ou seja, na casa, e outros tipos de fotografias que estavam relacionadas a nível laboratorial, como estava sendo encontrado, o que foi visto e etc, né? Suzane disse que não se importava em ver essas fotografias, que queria sim ver as fotos, e não se importava. O advogado ainda insistiu em não mostrar essas partes que continham as fotografias. Porém, Suzane, muito persistente, disse que queria sim que fosse encaminhada toda a documentação, incluindo as fotografias. Ela leu, ela viu as fotos e, diante disso, ela começou a ter pesadelos com a mãe. No livro descreve que ela começa a ter vários pesadelos com a mãe. São pesadelos tão vívidos que ela até grita na cela que ela está alojada. Ela grita, dormindo. Ela descreve que os seus sonhos, basicamente, eram vendo a mãe utilizando um vestido branco ou uma roupa branca qualquer, onde a mãe surgia para ela várias vezes, e nesses momentos, desses sonhos, a mãe dela aparecia com um rosto desfigurado, que era respectivo às fotografias que ela tinha visto. Então, Suzane passou por um grande período sonhando, tendo vários pesadelos com a mãe, né? E ela se arrependeu, pediu perdão, falava para a mãe nesse sonho que estava arrependida e etc. Diante dessa situação, logo em seguida, né, quando ela já estava ali, a Suzane já estava tendo acesso a ter contato diretamente com as outras detentas, ela foi exposta a essa situação onde ela conseguiu observar que existia a presença ali de duas gangues. E essas duas gangues, inclusive, queriam assassinar ela, né, pelo crime que ela tinha feito, porque era um crime midiático. E, no fim das contas, querendo ou não, as detentas sabiam exatamente quem era ela. Até mesmo algumas entidades que estavam relacionadas ali à política descreveram que Suzane estava sendo exposta ali naquela cadeia, mas que todos os policiais tivessem um certo cuidado com ela, pelo poder aquisitivo que ela possuía e porque o pai dela era uma das pessoas com uma representatividade muito grande e notória dentro da sociedade. Então, tinha que ter um certo cuidado com ela. Eu não entendi muito bem por que essa pessoa, né, essa entidade política solicitou tal cuidado, porém, está descrito isso no livro do Ulisses. Então, diante dessa situação, Suzane até mesmo se torna amiga de alguns policiais do gênero feminino. Ela se torna amiga até do próprio médico que está lá. Ela até aprende a rezar. Ela começa a frequentar a capela. Ela pede ajuda para a policial, ensina ela a como usar o terço. E ela começa a andar de uma forma um pouco mais religiosa.
Diante disso, muitas detentas não acreditavam sequer que supostamente Susana von Richthofen tinha se arrependido sobre os seus crimes e, consequentemente, tinha se tornado uma outra pessoa, até que uma detenta tenta até mesmo fazer alguma coisa contra ela, mas Suzane confronta todas as gangues, essas duas gangues, né? Até que finalmente, depois de alguns dias, uma dessas gangues decide fazer uma rebelião dentro do presídio, né? E a Suzane acabou sabendo de forma prévia que iria acontecer uma rebelião, porque o médico que estava lá ficou muito nervoso ao ser abordado por uma das detentas. E uma dessas detentas que foi direcionada, né, para os serviços do médico tinha dito que no outro dia iria acontecer uma rebelião e que esse médico não fosse para lá, e a detenta inclusive disse que a rebelião seria intermediada para que conduzisse supostamente para o fim de Susana von Richthofen, né? Então, as detentas iriam fazer uma rebelião. O médico, inclusive, ficou tão assustado que acabou falando isso para Suzane. Suzane ficou tão extasiada com a situação que ela acabou até desmaiando de nervosismo. Ela ficou tão extasiada que ela ficou sem acreditar que ela estava inserida àquele tipo de situação, né? Então, a rebelião de fato aconteceu, começou uma gritaria. No outro dia, era faca para lá, era faca para cá, e era uma busca insaciável por Susana. Como Susana desenvolveu uma amizade muito próxima, inclusive com a policial, a mesma que inclusive ajudou ela a aprender, né, a rezar, a policial acabou escondendo ela dentro de um armário, especificamente em uma sala, e escondeu a chave para ninguém encontrar Suzane. Suzane passou cerca de 10 horas trancafiada dentro desse armário, e as detentas fazendo todo o escargalhaço dentro do presídio, né? Incluindo segurando ali outras detentas, outros policiais, inclusive, segurando e amarrando. E alguma dessas detentas que estavam associadas a essas gangues jogou até mesmo álcool e trazia indícios que, se a policial não falasse onde Susana von Richthofen estava, ela iria riscar um fósforo. Foi pedido várias vezes para a policial finalmente falar onde Susana estava, mas a policial não falava. Até que finalmente essa rebelião ela foi finalizada através de uma agitação exacerbada que foi feita, né, por outros policiais que vieram diretamente para o presídio, né, fazer o amparato de toda a situação que estava acontecendo. Então, Suzane passou cerca de 10 horas trancafiadas dentro desse armário, sem beber e sem comer, e ela já se encontrava numa situação de estar mais fraca. Então, as detentas, inclusive, quase acharam ela. Enfim, diante disso, Suzane ficou muito assustada e começou a solicitar por diversas vezes ao seu advogado que fizesse a transferência dela para Tremembé, que seria, na verdade, um presídio mais acolhedor, com algumas regalias, que, consequentemente, ela já sabia que Tremembé era um presídio que não existia sequer uma gangue, né? E ela não ficaria submersa a esse tipo de situação.